Bem-vindos a todos, esse é o nosso Clear Talks e hoje nós estamos na 34ª edição da Febrabantech, um dos maiores eventos de inovação para varejo. Eu sou a Jéssica Carvalho, eu trabalho com inovação em novos mercados na Clear, mas se tem uma coisa que eu orgulho muito na minha biografia é falar que eu sou mineira. E lá em Minas Gerais tem um ditado que diz que é junto dos bons que a gente fica melhor. E não é que é verdade? E eu estou muito feliz de dividir hoje essa mesa com duas mulheres, duas profissionais, duas potências em suas áreas de atuação para discutir um tema que a gente tem falado tanto ultimamente, que é principalidade. A gente está aqui com a Tatiana, que é superintendente de cartões do Itaú, e a Raquel, que é superintendente de fraudes da Livelo. Meninas, fiquem à vontade para vocês se apresentarem. Oi, bom dia. Eu sou a Tati, trabalho no Itaú há mais de 20 anos. Eu estava comentando aqui com o time agora. Não... Melhorou? Melhorou, Tati, tá ótimo. Melhorou agora? Sim. Nossa, ficou muito... Parece que sufoca agora. Eu sou a Tati, superintendente de cartões do Itaú. Trabalho no Itaú há mais de 20 anos, então estou no mercado financeiro há mais de 20 anos. Trabalhei em diversos produtos. Entrei no atendimento a cliente, então eu conheço muito do cliente e fui construindo a minha carreira em diversas áreas do banco. E hoje estou em cartões, cuido do portfólio de cartões do banco, cuidei. Hoje estou atuando mais com o onboarding ali do cliente, a entrada do cliente dentro do banco. E acho que esse tema é um tema que está em pauta e que vai ser fundamental, assim, acho que essa troca para a gente aprender mais, porque não é um tema fácil e é um tema que o mercado inteiro tem discutido, mas ele é um desafio, dado o momento que a gente tem vivido de tanta concorrência e de tanto acesso que os nossos clientes possuem. Muito obrigada, Tati. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Eu sou a Raquel Tortoretti, trabalho aí no mercado também financeiro e agora de e-commerce há 24 anos. Sou a mãe da Gabriela, sou uma líder mulher na área de tecnologia e de segurança. Trabalhei também aqui já no mercado financeiro, então já estive dos dois lados aí do mercado. Já fui emissora e agora estou ali do lado do e-commerce. Agradeço bastante a Clear pelo convite, acho que é muito importante esse tipo de debate e colocar aqui na roda de conversa os dois lados para debater esse assunto tão importante, e colocar aqui em pauta o ponto de vista do consumidor, as necessidades e o que a gente traz de solução e de alternativa é muito bacana. E vamos trazer aqui para esse público aqui o que a gente tem de soluções e alternativas no mercado. Meninas, muito obrigada. Vocês já entenderam que eu estou no mood, quem sabe faz ao vivo, Então acho que eu vou até deixar o meu roteiro um pouquinho de lado e fazer um combinado com vocês. Geralmente, quando a gente fala de principalidade, o que a gente ouve muito é uma receitinha de bolo, é quase 5 dicas para você garantir a principalidade do seu banco. E eu gostaria hoje que a gente estivesse aqui aberto para fugir desse discurso clichê. Não é um tema fácil. E se tem alguém falando que é fácil, acho que precisa rever um pouco o conceito de principalidade, porque quem está na linha de frente sabe o quão é difícil. E certamente quem trabalha com o mercado financeiro já ouviu falar de principalidade. Eu aposto que tem um monte de gente que tem meta de principalidade aqui, gente? Dito isso, a título de nivelamento, vamos reforçar aqui o conceito de principalidade. O que seria principalidade, Então, o conceito mais famoso que a gente ouve no mercado é uma estratégia bancária para ser o banco número 1, para que tenha ali o potencial, a maior parte dos serviços financeiros do seu cliente concentrado naquele banco principal. E a principalidade, ela pode ser medida de diversas formas. A principalidade do cartão, a principalidade da experiência. Será que só tem um jeito da gente olhar para a principalidade? Será que só tem um conceito de principalidade? O que é ser principal para você? É ter maior ticket transacionado no cartão? É ter maior volume?
É ter maior transações ali na conta, seja por Pix, seja por transferência? O que é de verdade essa tal de principalidade? E aí eu já começo com aquelas conversas duras, né, gente, de serem ditas. O que é principalidade na visão de vocês, dentro do mercado e do negócio de vocês? Essa pergunta se aplica tanto para a Raquel quanto para a Tati, então fiquem à vontade para responderem. Eu tenho uma opinião muito própria, que a principalidade ela se inicia pela facilidade do cliente, né? Porque se ele tem uma jornada sem fricção, é onde ele inicia um bom relacionamento. E dali a gente constrói essa principalidade e que ela pode ser medida de diversas formas, né? O share que o cliente tem conosco, o NPS, o nível de satisfação, a forma, o indicador, ele é uma consequência do que a gente vem construindo com o cliente. Mas se ele não tiver uma jornada fluida, se ele não se sentir atendido naquela necessidade, naquele momento, fica muito difícil para esse cliente escolher ele como o banco principal. Porque hoje a oferta ela é competitiva, o mercado inteiro concorre, né, com ofertas muito parecidas, então o loyalty é muito parecido, a precificação é muito parecida, para um público é sem anuidade, para outro público é com anuidade, quando a gente fala de cartão e conta, que é tarifa, é a mesma coisa, mas é assim que eu enxergo muito. Então, assim, a principalidade do cliente ela vai acontecer se a gente atender a necessidade do cliente. E aí eu falo muito do comportamento de uso, né? O cliente hoje, acho que para a gente medir, a gente tem todas as informações dele para usar muitos dados, inteligência artificial dentro dessas jornadas. Então eu vejo que esse movimento faz com que a gente tenha a principalidade. E medir quando ele também está desengajando, qual o motivo que ele está desengajando, porque hoje é muito difícil conquistar um cliente, então manter, eu acho que é um fator importante. Isso não basta ativar só cartão, não, né, gente? Não. Ele tem que usar o cartão. Do ponto de vista de e-commerce, quando a gente fala de principalidade, a gente está falando de como que eu atendo a necessidade do meu cliente, né? Dentro do ponto de vista ali de experiência mesmo, né? O meu cliente, e é muito fácil eu dividir esse ponto com vocês, porque todo mundo aqui é cliente e todo mundo já passou por uma experiência de estar lá dentro de um e-commerce. Então, o tempo é o maior valor que o cliente tem hoje em dia. Então, ele está lá dentro fazendo as escolhas dele, ele dedicou, ou muitas vezes ele está ali dentro de uma experiência e que requer uma velocidade de escolha, porque tem uma promoção, tem um ingresso que vai acabar. Então, o tempo é um valor ali hoje muito agregado para o cliente. E no momento que ele vai fazer e vai concluir a compra, o sucesso daquela transação é muito importante. Então, a experiência e o sucesso e a taxa de aprovação é um valor muito importante, é um indicador bastante que a gente acompanha ali enquanto e-commerce, né? Então, não só a taxa de aprovação, mas toda a jornada de funil, desde o momento que o cliente faz todas as escolhas dele até o momento que ele conclui a transação, essa experiência até o momento de conclusão do processo dele, ela tem que ser acompanhada, tem que ser medida e eu tenho que dar experiências para o meu cliente que atenda a necessidade dele como meio de pagamento. Então, olhar para o cliente, ver a necessidade que ele tem hoje e responder à necessidade dele considerando valor, experiência e taxa de aprovação. Então, sempre estar olhando para o cliente, ver as necessidades dele, medir e corresponder de acordo com o que ele espera. Ele quer um meio de pagamento de um cartão, ele quer alternativas de meio de pagamento. Um exemplo que eu posso trazer disso é o carrossel, né? O carrossel que ele possa escolher ali, qual o meio de pagamento que ele quer colocar, foi uma necessidade do cliente que ele trouxe para a gente de deixar um cartão salvo, né? De ele poder falar que para aquele e-commerce ele quer usar aquele cartão de crédito. Então, são necessidades que o cliente vai trazendo para a gente enquanto prestador de serviço, estabelecimento comercial, a gente tem que ficar atento às necessidades dele e colocar à disposição para atender também. Eu vou aproveitar esse gancho, eu estava ouvindo vocês falarem e vocês falaram muito sobre dados, comportamento, atender, ouvir. E aí até para o nosso público que está aqui hoje, eu queria trazer uma perspectiva diferente da principalidade. Quando a gente ouve principalidade, meu Deus, mais um indicador para eu medir, mais uma meta aqui, mais uma tarefa no meu roadmap.
Vocês já perceberam que a principalidade, ela vai muito além da competição? Se a gente olha para a principalidade como a força motriz de ouvir o nosso cliente, e aí, gente, eu estou falando de ouvir genuinamente, de entender o que é necessário para aquele cliente, de entender como eu atendo da melhor forma aos anseios daquele cliente. E isso tem uma ligação para mim muito direta a algo que eu também acredito. Não existe nenhuma estratégia de fidelização com sucesso que não olhe para dados e o comportamento do seu cliente. Se você não conhece o seu cliente, é impossível fidelizá-lo. Se você não sabe as suas preferências, o que ele quer, o que ele não gosta, não existe. E olha que de fidelização eu tenho. Tem 7 anos que eu construo estratégias de retenção e fidelização e nunca ninguém conseguiu me convencer ao contrário. E aí, pegando esse gancho, olhando para o comportamento do consumidor, como vocês hoje utilizam esse comportamento a favor de vocês na execução e na criação de estratégias de principalidade? E se vocês puderem trazer cases reais do dia a dia de vocês que façam essa ponte, vai ser muito legal para a gente compartilhar com o nosso público. Posso começar aqui? A gente até comentou isso, né, Jéssica, antes de começar. Lá no banco, a gente recentemente, no último ano, até né, é um banco de 100 anos e eu acho que a gente precisava revisitar a nossa estratégia em relação ao cliente, e isso foi uma coisa que aconteceu recentemente até na nossa estrutura, né? Os executivos, a gente teve Itaú Day a semana passada e a gente debateu muito esse tema, o quanto a gente precisava se reinventar, e começou até pelo nosso modelo estrutural. A gente sempre foi uma empresa voltada para produto. E a gente está num momento que o cliente precisa de soluções, pela necessidade que ele tem. Então, a nossa topologia foi reestruturada para a gente conseguir olhar a necessidade do cliente no curto, no médio e no longo prazo. E aí a gente tem exemplos muito legais disso que tem acontecido. Assim, antes a gente batalhava muito para ter cada produto seu app, cada produto a sua melhor experiência. E a gente vem num movimento entendendo que eu preciso dar soluções para o cliente. Se a gente descentraliza todas essas soluções, fica muito difícil para o cliente ser atendido. Então a gente está no movimento de centralizar, então o app vai ser um app do banco. E naquele app ele vai ter uma oportunidade, mesmo sendo um cartonista, de ter acesso a um Pix parcelado se ele precisar. Que eram soluções que, quando a gente tinha mono-apps, era impossível viabilizar para o cliente. Então, eu acho que é um pouco desse mix da reestruturação, ter né, essa humildade de entender que a gente precisava se reposicionar e entender qual é o melhor caminho, refazendo e reestruturando a nossa topologia e tentando aplicar isso com o uso a favor da tecnologia. Então, muito numa visão cliente. Por quê? Porque aí o cliente está lá, ele vai consultar uma fatura e ele viu que talvez aquela fatura para ele está muito difícil de pagar, ou ele quer parcelar uma compra. Então, dar possibilidades para o cliente passa a ser, eu acho que fundamental nesse processo. Assim. Gostei dessa. Acho que é um exemplo da possibilidade. possibilidade. O cliente precisa ter a possibilidade. Escolher. Exato. Ele tem o poder da escolha. Né? Perfeito. Obrigada. O comportamento do consumidor mudou muito. E olhando para o comportamento do consumidor, olhando para meio de pagamento, o que mais mudou foi a diversificação. Ele diversificou em meios de pagamento, em bancos emissores, e um comportamento bastante curioso que a gente vê, e esse é um dado que eu posso trazer lá da Livelo, 35% do meu meio de pagamento não é feito de cartões de mesma titularidade, da titularidade do meu cliente que está cadastrado. Isso é muito comum. Por exemplo, a minha mãe tem no streaming dela cadastrado o meu cartão de crédito. E isso é uma realidade. E se a gente se restringe a isso, a gente pode perder muito negócio nesse processo. E não significa que isso vai ser um processo que vai restringir o meu tipo de negócio. Ou um outro exemplo que eu posso trazer aqui para vocês também. O meu cliente está cadastrando o cartão pela primeira vez no meu e-commerce, mas não significa que ele já cadastrou aquele cartão em um outro e-commerce, em diversos outros e-commerces. Então, esse ecossistema já existe e já acontece em outros momentos. E
por que a gente não pode se beneficiar desse processo. Né? Então, isso é algo que a gente tem que começar a usar, e isso mudou e se diversificou muito ao longo dos anos. Antes, o cliente ele era muito mais fiel a um único banco. Né? Hoje eu tenho muito mais emissores, eu tenho cartão de crédito, eu tenho Pix, eu tenho outros meios de pagamento, eu tenho pontos, né? Eu tenho programas de recompensa. Então a diversidade de meios de pagamento aumentou e a gente tem que olhar para isso e considerar isso também nas nossas estratégias de consumo. E a gente, isso é importante para que a gente considere e aumente as nossas taxas de aprovação e também os nossos índices de fraude, né? Porque senão a gente pode impactar e aumentar muito a fricção do nosso cliente. Então, quando eu olho para estratégia e comportamento, é o comportamento de consumo, né? E como eu olho para esse ecossistema, como eu busco soluções no mercado, como eu faço alianças com os meus parceiros, com os stakeholders, para que eu consiga fomentar esse ecossistema e absorver essa nova realidade, né? Perfeito. Você falou de ecossistema e meios de pagamento. Eu queria fazer uma pergunta para a nossa plateia aqui. Alguém já teve um pedido recusado quando foi fazer uma transação? Comprar uma blusinha, um produto? Levanta a mão para mim, só para eu ter uma ideia. É um trem chato, né? Eu odeio quando isso acontece. E se eu dissesse para vocês que a recusa de um pedido bom pode levar à perda da principalidade desse cartão? Bom, quando vocês tiveram o pedido recusado, vocês deixaram de comprar ou vocês foram pegar um outro cartão? Ou um outro meio de pagamento? Não é muito comum? A Clear fez alguns estudos bem recentemente. O que a gente identificou? Que mais de 21% dos clientes que têm os seus pedidos recusados, eles preferem usar um outro cartão quando tem essa recusa na primeira tentativa de compra. O cliente não deixa de comprar, ele vai comprar com outro banco ou até em outra loja, né, Raquel? Mas a compra, ela está ali garantida. E aí, sob essa perspectiva, atrelando, por exemplo, as taxas de aprovação à principalidade, eu queria ouvir a opinião de vocês, até porque a gente pode recusar um pedido por inúmeros fatores. Eu posso recusar porque eu não tenho limite de crédito. Poxa, mas ele tem limite com outro banco, ele não está comprando comigo, mas está comprando com outro. Eu posso recusar por fraude. Eu considero ele um fraudador, mas ele está comprando, ele é um bom cliente que está comprando com o meu concorrente. Eu posso recusar um pedido porque ele está inadimplente, mas ele está inadimplente comigo, com o concorrente ele está adimplente. Qual a visão de vocês em relação às aprovações ali no processo transacional e a principalidade? Existe alguma medida que é tomada nesse sentido? Isso é realmente um problema, um desafio? Fiquem à vontade. Como a Raquel disse, é um enorme desafio, né? Quando eu olho para esse tema, eu acho que o nosso maior desafio é acertar 100%. É muito difícil, porque tem uma série de variáveis dentro do ecossistema, que é o marketplace, que é um próprio ponto de venda, como a nossa própria aprovação em função de crédito. Eu acho que o nosso desafio é ser assertivo, mas o desafio maior é de quando a gente errar, talvez não é um fraudador e é o próprio cliente, é como a gente conduz esse erro. Então eu acho que a gente precisa ter soluções que são real time, do cliente ter um push, né, do cliente conseguir ter um WhatsApp ali para ele conseguir fazer a aprovação daquela transação naquele momento. Então eu acho que você precisa assistir o cliente e também dar ao cliente preventivos. Então hoje a gente usa o cartão virtual como um preventivo para evitar essa fricção na jornada dele, como a gente também faz dentro do app aviso de compras, que o cliente vai mudar o comportamento dele de uso e ele pode avisar a compra que ele vai fazer, e isso nos possibilita já deixar o pré-aprovado ali, garantindo que aquele cliente é aquele cliente mesmo. Então eu vejo, principalmente, como a Raquel comentou, esse ecossistema ele é muito complexo, porque ele passa por segurança
ele passa ali pela jornada do cliente, que pode ter uma fricção, mas ele também passa quais são as soluções que a gente pode também ajudar o próprio cliente a não passar por uma experiência ruim, dado um mercado complexo que a gente tem, né? Principalmente quando a gente fala de cartão de crédito e recentemente o Pix, que também está sendo muito atacado pelos fraudadores. Então, assim, essa é um pouco da minha visão dos nossos desafios aí e como a gente pode ajudar o cliente a não passar por esse tipo de situação. Eu acho que a condução faz com que o cliente tome a decisão, talvez, de não mudar o banco ou não mudar o cartão. Perfeito. A recusa realmente é uma dor e eu entendo que a melhor forma de atuar nela ali, né, é com previsibilidade, né? E como atuar com previsibilidade, né? Como que eu consigo evitar que essa recusa aconteça? E aqui eu estou sempre falando do lado do e-commerce, né? Primeiro, olhando para a camada de experiência, né? Então, assim, o meu cliente, ele vai cadastrar um meio de pagamento dele. Aí vamos pegar um exemplo, o cartão de crédito. Eu consigo, na experiência do aplicativo ou na experiência da web, ter mecanismos que eu consiga, dentro da jornada e dentro da experiência, já colocar etapas que eu evite uma recusa do emissor, como, por exemplo, um cadastramento de um BIN inexistente, o cadastramento de uma validade que já está vencido, né? Preenchimentos de nome do cliente, que a gente sabe que é um dado obrigatório. Então, essas são etapas que a gente já sabe que quando esse dado chegar no emissor, se a gente não tiver informação, ela estiver errada, ela vai ser recusada. Então, eu consigo prevenir que essa recusa aconteça. Então, essa é uma etapa que a gente consegue ali no front, na etapa de experiência do cliente, evitar. A maioria dos e-commerces, a gente trabalha ali com carteira. Então, a partir de uma recusa, eu consigo evitar que próximas recusas sejam evitadas. Então, assim, a gente recebe lá dentro das mensagerias motivos de autorização que a gente sabe que são motivos definitivos. Então, por exemplo, o cartão está cancelado, o cartão está vencido. Eu consigo trabalhar também com mensagens com os meus clientes, sugerindo que ele cadastre um novo cartão, troque o cartão de crédito dele, selecione um novo cartão na carteira. Então, são todos esses processos que a gente consegue trabalhar com previsibilidade para que a gente não perca a compra do cliente. Então, assim, previsibilidade é um processo que a gente consegue trabalhar e evitar e ter mecanismos que a gente diminua, né, esse atrito e mitigue o atrito e a recusa ali com o cliente também, tá? Então, acredito bastante nisso. Perfeito, Raquel. Não sei se o público também entendeu dessa forma, mas o que fica muito forte da mensagem de vocês para mim é que não existe uma bala de prata para vencer a principalidade, porque eu tenho vários ofensores de principalidade. Eu posso ter um ofensor de segurança, de experiência, um ofensor de limite de crédito, inclusive que eu acredito que seja um dos campeões, né, gente? Porque a gente às vezes tem vários cartões, porque a gente não tem o limite de crédito que a gente acredita que a gente precisa, né? Não está adequado ao nosso poder de compra. Então eu vejo essa questão, não há bala de prata, né? E isso eu acho que enriquece muito o discurso de principalidade. E uma pergunta agora que eu queria fazer para a Raquel, e a presença dela é super proposital para a gente ter as duas pontas do elo aqui da cadeia de pagamentos, né? Ter o e-commerce, ter o emissor, ter talvez o antifraude aqui representado pela Clear. Mas a pergunta, Raquel, que eu queria fazer para você é que quando a gente fala de e-commerce, principalmente programa de pontos, principalidade, fidelização é uma coisa que já nasce, já é na raiz quando a gente fala, né? A competição ali, quando a gente olha para o varejo, ela já é in natura, né? Ser varejista, você já entra na competição, não tem como você fugir daquilo, né? Enfim. Qual é a diferença, na sua concepção, das estratégias que o e-commerce adota para garantir a principalidade do cliente, para as estratégias que os bancos adotam?
Faz sentido isso? Existe uma diferença? Queria ouvir um pouco o seu ponto de vista. Vamos lá. A Livelo, ela é o principal programa de recompensas do Brasil, né? Então, do ponto de vista de bancos, a gente é um parceiro dos bancos, né? Mas também a gente é um e-commerce, né? Porque a gente vende pontos, a gente vende o nosso programa de recorrências e a gente é um shopping, né? Então, eu sou um grande e-commerce também. Então, a gente tem grandes estratégias ali para aumentar as taxas de aprovação dos cartões dos emissores e reduzir chargeback. Então, assim como outros grandes e-commerces, para os bancos, eu sou um grande estabelecimento comercial. Então, a gente tem grandes estratégias lá dentro dos nossos processos de autorização e dentro da nossa área de prevenção à fraude para garantir que as nossas taxas de aprovação sejam realizadas de forma estruturada, que eu tenha índice de chargeback baixo, que eu tenha ferramentas para que tenha menor fricção com o cliente. Então, no fundo, eu também, olhando ali para os grandes bancos, eu sou um grande e-commerce, além de ser um grande parceiro, porque eu tenho lá todos os programas de transferências com os bancos também. Perfeito, Raquel. Gente, a prosa tá boa. Se tivesse um cafezinho, eu ficava até a tarde aqui conversando com vocês. Mas né? Eu queria, pra gente finalizar e trazer uma mensagem aqui final para o nosso público. O que vocês consideram que é uma tendência no campo da principalidade para os próximos anos? E eu nem estou falando muito de longo prazo não, tá, gente? Estou falando de algo bem a curto prazo. O que vocês consideram como tendência e qual a mensagem que vocês podem deixar para o nosso público acerca desse tema? Eu acho que a principalidade, ela passa a ser o nosso tema, né, principal da nossa agenda. A forma como você falou muito, né, do direcional, da motriz ali. Acho que ele tem que ser o nosso foco. A Raquel falou muito do marketplace e você falou muito da concorrência. Eu acredito nisso. Eu acho que os bancos trabalhando com marketplaces, isso também facilita muito o processo. Ó, a felicidade do Bacen escutando isso, hein? O ecossistema trabalhando junto. Eu trabalhei um tempo na JV do Magazine Luiza e a gente tinha parcerias exatamente nesse sentido, porque são duas empresas que fazem avaliação e faz segurança do cliente. E por que elas juntas não poderiam dar maior aprovação para o cliente? Então, acho que isso também fomenta a principalidade. E tem muito que eu acho que é o mais difícil, que é ser simples para o cliente. Como a gente hoje vive, né, nesse mercado com muita informação, as nossas jornadas precisam ser muito simples e fluídas para essa principalidade, que é um pouco o que eu falei no início da facilidade. Então, se eu deixasse um recado aqui, e é muito difícil ser simples. Eu olho para gente que tem um legado de sistemas e ecossistemas, então assim, como é difícil ser simples. Mas eu acho que o que vai nos diferenciar é trazer para o cliente a simplicidade e saber conversar com cada segmento de cliente. Até porque a gente está indo para um modelo de digitalização que tem pontos físicos onde o cliente precisa de apoio, mas o cliente precisa se autoatender. O Brasil é o país que mais usa o WhatsApp. Não é possível que a gente não consegue evoluir nessa digitalização, né? É um dos países, claro, mas assim, não é possível que esse cliente não consiga se autoatender. Ele conseguiu nessa ferramenta. Então, eu acho que esse é o nosso maior desafio de principalidade, olhando para todos os segmentos. Simplicidade. Obrigada. Eu concordo com a Tatiana. O nosso cliente está cada vez mais exigente e a experiência é o que tem sido o maior diferencial competitivo, né? O cliente ele quer a compra em um clique, ele quer as maiores taxas de aprovação, ele quer a melhor experiência, ele não quer ter problema com fraude, né? E a gente, como emissor de cartão ou como e-commerce, tem que dar esse melhor serviço para ele. E por menos que pareça, talvez para o cliente, o mundo digital, ele te traz uma série de variáveis que conseguem entender melhor o comportamento desse cliente para traçar, né, e entender melhor toda essa jornada. A gente tem um caminho ainda bastante longo para trilhar e para explorar em relação a dados, para conhecer melhor esse cliente. E eu acho que essa troca de informações, então imagina que assim, eu como e-commerce,
eu conheço o detalhe do produto que o meu cliente está comprando. Na granularidade, se ele está comprando um shampoo, quanto que ele está comprando, qual a quantidade. Enquanto a Tati, ela conhece todo o consumo dele, que estabelecimentos que vai, qual é o processo de crédito e por quais IPs que ele passa, que device que ele usa, por que a gente não pode ter uma troca de informação nesse sentido para um bem comum e ainda mais se esse bem for a prevenção à fraude, né? Então eu acho que a gente tem um grande caminho pela frente. Se for para melhorar a experiência do cliente mais ainda, a gente tem hoje muitas soluções de mercado que têm trazido esse tipo de benefício, que é como eu enxergo o meu cliente como uma entidade única, né? Porque ele é uma entidade única, né? E como eu consigo ver isso digitalmente como um benefício só, então acho que esse é um grande benefício que a gente tem para colocar. A gente tem bastante para caminhar, tem bastante dado para capturar com o cliente. Acho que é muito importante, a gente tem que olhar para a legislação, as leis de proteção de dados, dar bastante ciência para o nosso cliente, para o cidadão, para o consumidor, do que a gente está consumindo de informação dele também. Mas eu acho que esse é o caminho, é experiência com bastante segurança para o cliente também. Obrigada, Raquel. Meninas, de antemão eu queria agradecer o tempo, a disponibilidade de vocês de virem aqui, o convite. Foi uma troca muito rica e para o nosso público que está assistindo, eu acho que eu vou sintetizar o que vocês falaram. Vocês gostam de arroz e feijão? Acho que todo mundo gosta, né? Acho que a dúvida que a gente fica é se a gente coloca o feijão em cima ou embaixo do arroz. Mas a gente gosta. Sabe por quê? Porque o básico, o simples bem feito, ele é muito bom. O arroz fresquinho, ele é muito bom. E aí, falando um pouco e traduzindo o que as meninas trouxeram, às vezes a gente fica tão preocupado em fazer o complexo. Nossa, eu preciso de todas as tecnologias, eu preciso de um super app, eu preciso de tudo rápido, que a gente esquece do básico bem feito. E o que é o básico bem feito? Estou concedendo o limite certo para a pessoa certa? Eu estou tendo boas práticas de segurança? Eu atendo bem o meu cliente? Eu estou ouvindo o meu cliente? E aí a ideia aqui não era a gente esgotar o assunto, porque é impossível a gente fazer isso em 30 minutos. Mas eu gostaria que vocês saíssem daqui com um pianinho na cabeça. Estamos ouvindo o nosso cliente? O basiquinho está sendo servido? Vamos servir o arroz com feijão, depois a gente serve a lasanha. Muito obrigada pela participação de vocês, pelo tempo, disponibilidade, pela paciência de escutarem também. Desejo a todos uma boa feira.